Espero que isso não seja uma tentação para o seu coração murmurar as informações erradas. Mas o coffee break virá, eu sei que virá, certo? Virá. Só virá num outro momento. Vamos orar mais uma vez? Amém, irmã, amém. Tomei um susto na hora que... Se não vi, eu falei, pronto, é agora. Motim. Nós vamos continuar adorando a Deus, amém, amém. Vamos orar e nós vamos pedir o seguinte para o Senhor. Pedir para que Ele continue falando conosco sobre um tema que parecia tão trivial. E não é trivial, né? Tem a ver com um coração entregue nas mãos do Senhor. E que o nosso desejo seja progressivamente, cada vez mais, querer o Senhor. Isso vai blindar o nosso coração contra uma série de tristezas, cursos errados de vida, objetivos de vida, nos dando propósito. Um propósito que satisfaz, porque vai estar no Criador, não na criação. Amém? Então vamos orar, pedindo justamente isso para o Senhor, convicto de que quando oramos a vontade dEle, Ele nos dá. Então nós vamos orar com ousadia bíblica. Não triunfalista, mas bíblica. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor carentes da Tua direção, carentes da ação do Espírito. Que a Tua palavra encontre nossos corações, ó Deus, prontos para uma real transformação. Eu peço a Deus que o Senhor nos encontre hoje de um jeito que ainda não experimentamos do Senhor. Que saiamos daqui hoje amando mais Cristo Jesus, querendo mais do Senhor, instruídos talvez, ó Deus, de como o nosso coração precisa, deve estar contente e grato ao Senhor, ainda que isso não exclua, ó Deus, petições que colocamos diante do Senhor. Nosso coração tem desejos, nosso coração tem anseios, e muitos deles, ó Deus, legítimos. Mas ajuda-nos, ó Deus, com os olhos em Cristo Jesus, satisfeitos e contentes. Fazemos de uma forma apropriada nossas petições, porque sequer sem o Senhor sabemos orar. Nós precisamos do Senhor. Eu te louvo, ó Deus, pela atenção demonstrada até agora, a participação, ó Deus, em ouvir, que o Senhor tem demonstrado, ó Deus, aqui neste salão, nesta conferência. Acompanha-nos, Deus, e forja em nossos corações gratidão, contentamento. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nossa definição de contentamento está aí, projetada. Contentamento cristão é aquele estado doce, interior, sereno e gracioso de espírito, que livremente se submete e se delicia na disposição sábia e paternal de Deus em toda e qualquer situação. Até agora nós já vimos o que é contentamento, a característica de aprendizado do contentamento. Vimos que ele é em toda e qualquer circunstância. Descrevemos já um coração murmurador. E agora vamos unir contentamento e gratidão. Se de um coração descontente brota murmuração, de um coração contente vem gratidão. E vamos entender o conceito bíblico de gratidão. Contentamento e gratidão. E assim como fizemos das duas últimas vezes, algumas perguntas para você. O que é gratidão? O que é gratidão? Eu não sei se isso fisga seu coração, mas pelo menos o meu, ele é movido por definições. Eu gosto de definições, eu gosto de saber do que nós estamos realmente falando, né? De alguma forma isso me ajuda. Não sei se você pensa, se você é formatado como eu. Se for, espero que seja um benefício. Se não, por favor, um pouco mais de paciência, conforme nós passamos nessas perguntas. O que é gratidão? Onde está Deus em nossa teologia da gratidão? Se nós formos criar uma teologia da gratidão, entendendo o que a Bíblia nos ensina sobre gratidão, onde que você coloca Deus nela? Qual que é o segredo da gratidão? Nós estamos arranhando a compreensão do segredo do contentamento e precisamos falar do segredo da gratidão. O que significa viver mandamentos que nós temos na Escritura, por exemplo, em Colossenses 3,15, sede agradecidos. Ou 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Note, não é por tudo dai graças, mas em tudo dai graças. Em todas as coisas, sermos gratos. Ponto. Gratos, ponto. Contentamento e gratidão. Nós já vimos que na condição do coração contente, há uma manifestação no comportamento de gratidão. Nós vimos que na condição do coração descontente,
a uma manifestação do comportamento de murmuração. A gratidão, então, é a manifestação externa de um coração contente no Senhor, e uma vida de gratidão só é possível quando há contentamento no coração. É nada mais, nada menos do que dizer o óbvio em outras palavras. Nós estamos jogando com palavras, tentando entender em perspectivas diferentes o fato de que uma vida de gratidão flui de um coração contente no Senhor. Se nós vamos falar de contentamento de coração, isso vai ser externado em uma vida de gratidão. E de novo, então, o que é gratidão? Você é alguém grato? Onde está Deus na sua teologia da gratidão? Nós vamos falar sobre gratidão em 3 momentos. Nós vamos dividir essa nossa última hora de hoje em 3 momentos. Eu quero expor a compreensão popular de gratidão. Talvez parte da razão que você patina em crescer em gratidão é porque nós somos tão influenciados com uma compreensão popular de gratidão que nós não enxergamos de fato o conceito bíblico de gratidão. Depois de expormos a compreensão popular de gratidão, nós vamos explorar a compreensão bíblica de gratidão. No seu relacionamento com louvor, no seu relacionamento com adoração, no seu relacionamento com a doxologia, a glória de Deus, o estudo da glória de Deus, e a gratidão e o seu relacionamento com a petição. Às vezes, porque nós somos tão influenciados por uma compreensão popular, nós achamos que ser gratos é não pedir nada ao Senhor. Isso é equivocado. Nós precisamos entender, então, qual a relação de gratidão com uma petição genuína diante do Senhor, e então experimentar uma definição funcional de gratidão. Traduzi-la em aspectos práticos, para sairmos daqui não só instruídos intelectualmente, mas desafiados na prática de um estilo de vida grato ao Senhor. Então vamos fazer uma reflexão sobre a compreensão popular de gratidão. Eu extraí alguns parágrafos de uma teologia bíblica de gratidão. O camarada se deu o trabalho de fazer uma varredura na Bíblia e estudar a gratidão. Um livro desafiador desse camarada aqui, David Paul, né? Eu não sei se ele tem ascendência asiática ou não, mas eu até imaginei, né, um pequeno chinesinho debruçado nas escrituras, traçando tudo o que ela dizia sobre gratidão, né? Fascinante. E o que ele escreveu? Olha só. Os conceitos modernos ocidentais de gratidão são dominados pelo modelo que privilegia a emoção de agradecimento em resposta a um ato de bondade e a necessidade de retribuir a dívida para encontrar o equilíbrio do relacionamento pessoal. Ele coloca isso, e por isso ele explora mais. Dentro desse modelo, a gratidão está desassociada da ética social e do discurso teológico. E é reduzida ao nível da etiqueta social, que é funcionalmente limitado ao âmbito da troca individual. Trocando em miúdos, a compreensão popular de gratidão tem muito a ver com troca de favores. Alguém lhe dá um presente, você se sente endividado e você precisa dar um presente que esteja, no mínimo, à altura do caráter do que a pessoa te deu ou do presente que ela te deu. Aí você fica com aquele sentimento de gratidão, isso fica com uma dívida, né? Acaba se tornando quando você vai para uma reunião de família, eu não sei como é que é o seu Natal, né? Mas de repente você está lá numa reunião de família ou entre amigos, e alguém chega com um presente inesperado e você não comprou nada. Né? E você fica aquela gratidão meio sem graça, meio na dívida, né? E agora, né? Foi tão corrido esses últimos dias, né? Sabe como é que é essa correria de último dia? E obrigado pelo presente, né? Seu aniversário é quando mesmo? Eu não sei, você tem que ter uma saída, né? Você se sente cobrado socialmente. Então, a noção de gratidão que nós somos influenciados na nossa cultura, ela envolve essa dívida social, Bom, uma amostra dessa compreensão popular de gratidão é simplesmente você entrar no Google e colocar gratidão. E enciclopédias populares, como a Wikipédia, por exemplo, traz o seguinte: a gratidão é o ato de reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor, etc. Em um sentido mais amplo, pode ser explicada também como recognição, eu acho que é português de Portugal, isso não sei, ou ignorância da minha parte, abrangente pelas situações e dádivas que a vida lhe proporcionou e ainda proporciona. A gratidão é uma emoção que envolve um sentimento de dívida emotiva em direção de outra pessoa, frequentemente acompanhada por um desejo de agradecê-lo
ou reciprocar para um favor que fizeram por você. Num contexto religioso, gratidão também pode referir-se a um sentimento de dívida em direção de uma divindade. Por exemplo, a expressão de gratidão a Deus é um tema central do cristianismo. Você tem razão, Wikipédia, mas é mais do que isso. É mais do que isso. O que nós encontramos na Bíblia? Uma série de problemas com essa compreensão popular de gratidão. O conceito popular de gratidão o tem como um sentimento. Gratidão é tido como um sentimento. Por isso ela é neutra, não pode ser fabricada e, pior, não pode envolver responsabilidade. Por ser um sentimento, eu me torno vítima desse sentimento, que pode vir ou não. Então, um dos problemas com essa compreensão popular de gratidão é que nós não somos responsáveis por ela. Sendo que na Bíblia ela está na forma de imperativo. Sede agradecidos. Não ser agradecido, então, é pecado. Pecado. Gratidão, então, passa a ser a motivação para compensar o favor recebido. O beneficiado busca alguma forma para tornar-se digno do favor recebido e a retribuição deve estar no nível do doador do favor. A gratidão cria essa cobrança social, ou de etiqueta, ou de senso que nós temos. Talvez é porque ela entra de encontro com a nossa carne, que ama merecer coisas. Aliás, o Evangelho já nos constrange disso. Quando nós vemos que nós não somos merecedores de nada, que não há nada que nós possamos fazer, e estamos inteiramente na graça do Senhor, desafia a humanidade isso. E com certeza, é um conceito que influencia a nossa noção de gratidão. A gratidão, na compreensão popular, é uma expressão da convenção social. O problema com isso é que a referência são pessoas. E é uma questão de etiqueta. Para e pensa nisso. A compreensão popular vai ter como referência pessoas. Pessoas. Porém, na palavra de Deus, gratidão não é oferecida por causa da recepção de um certo presente por parte de quem dá graças. A base da gratidão são os atos de Deus na vida dos crentes e a reação fiel dos recipientes. Gratidão, na teologia de Paulo, é reservada a Deus, não simplesmente para seres humanos. Enquanto a mera gratidão é oferecida como resposta a atos passados de bondade, na teologia do apóstolo Paulo, gratidão também é oferecida pelos atos futuros de Deus. Para e pensa nisso. Para sermos gratos é necessário fé. A gratidão está ligada à sua esperança futura. Talvez a sua circunstância seja desconfortável, talvez a sua circunstância seja desfavorável, mas pela fé nós somos gratos pelos atos de libertação futura do Senhor. Eu sei o que me aguarda. Jesus Cristo vence no final e nós vamos reinar com Ele. Sejamos gratos por isso. É real. Gratidão, então, está ligado à fé. Está ligado à fé. Essa orientação escatológica, então, referente às coisas do futuro, ela vai além dos conceitos modernos de reciprocidade, de graça e gratidão. Não tem tanto a ver com troca, mas tem a ver com compreensão do que o Senhor já fez, está fazendo e irá fazer. Irá fazer. Já nos dando pistas do que move e transforma contentamento no nosso coração. É compreender mais do que Ele fez, está fazendo e vai fazer. E vai fazer. A gratidão é um compromisso contínuo em contraste com a iniquidade. É interessante como a Bíblia coloca a gratidão. Você não vai encontrar muitas passagens bíblicas que trazem definições ontológicas, ou seja, da essência de certos conceitos. A Bíblia simplesmente assume conceitos. E cabe a nós pensar como eles são usados e caracterizar, por exemplo, gratidão. A gratidão é um compromisso contínuo em contraste com a iniquidade. Gratidão é o termo usado para resumir o comportamento apropriado do povo de Deus. Vamos descrever o povo de Deus? O povo de Deus é um povo grato. O povo de Deus é um povo grato. A ingratidão, então, é uma das marcas dos incrédulos. A exortação à gratidão sem referência a alguma coisa é uma característica peculiar do povo de Deus. O que eu quero dizer com sem referência a alguma coisa? Abra em Colossenses capítulo 3, versículo 15.
Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo árbitro no vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Ponto final. Fascinante. Porque às vezes, influenciados pela compreensão popular de gratidão, a gente, sede agradecidos. O que, Paulo? Continue. Prossiga. E ele prossegue. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos. E ele prossegue. Sede agradecidos. Ponto final. Gratidão em todas as circunstâncias vai além do conceito moderno de reciprocidade. Em tudo dai graças. E o apóstolo Paulo continua dizendo o quê? Porque essa é a vontade de Deus. Mas como assim? Grato a quê? O que está acontecendo? Gratidão, então, é a ponte entre teologia e ética, ou seja, doutrina e vida. Gratidão é a postura do cristão que vai transformar o que ele crê em vida. Em vida. Deus não nos chamou para sermos cabeções teológicos, mas que o nosso conhecimento da verdade seja segundo a piedade. É o que ele diz lá em Tito, capítulo 1. O conhecimento da verdade segundo a piedade. O conhecimento de Deus é traduzido em transformação de vida. Caso contrário, nós não estamos conhecendo como Deus se revelou a nós. Conhecendo a verdade segundo a piedade. Bom, qual é a compreensão bíblica então de gratidão? Uma vez que nós expomos a compreensão popular de gratidão, nós precisamos refinar a nossa compreensão de gratidão e começar a trabalhar com alguns elementos mais sólidos, mais profundos, de uma teologia robusta que vai garantir transformação de vida. O que é gratidão? Esse outro camarada aqui, chamado Peter O'Brien, disse o seguinte: gratidão é sempre uma resposta à atividade salvífica, ou seja, referente à atividade de Deus de salvação, de Deus na criação e na redenção. Quando o conceito de gratidão é usado, é sempre uma resposta à salvação de Deus, tanto na criação quanto na redenção. Enxergue então a criação como o palco onde a redenção ocorre. É interessante isso, porque os salmos clamam isso. Quando há louvor ao Senhor, quando há gratidão ao Senhor, eles estão apontando algo sobre a salvação de Deus ou sobre a criação de Deus. E Deus usa a sua criação para salvar o povo, não é? O que Deus usou para tirar o povo do Egito? Foi no palco da criação. Ele usa a criação, ele move coisas e provê salvação. O que Deus usou para livrar o povo das mãos do faraó e do seu exército no ataque final? Há um mar na frente, há um exército atrás, e agora? Deus usa a sua criação, ele abre o mar. Pensa num DVD que eu quero assistir no céu. Eu quero ver, passando a mão na água assim, ó. Eu quero ver esse DVD. Senhor, eu preciso ver isso aí. É demais. Eu acho que Hollywood nenhum vai conseguir capturar o que é aquilo. Então Deus usa no palco da criação seus atos de salvação. Culminando, obviamente, se você está seguindo o meu raciocínio, o Criador é também o Salvador. Por isso que gratidão é sempre uma resposta à atividade de salvação de Deus na criação e na redenção. As implicações, então, a nossa gratidão não tem como referência pessoas, começa com Deus. Você quer aprender a ter uma vida grata? Esquece suas circunstâncias, esquece o que as pessoas fizeram para você. Começa com Deus. Começa com Deus. É uma resposta ao que Deus fez, está fazendo e irá fazer. Eu não sei se você está escutando eu dizendo, é verdade, né? O que vem de baixo não me atinge. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é extremamente libertador. Porque se você está preso num ciclo de descontentamento e murmuração por causa daquilo que as pessoas fizeram contra você, o que eu estou dizendo para você é o seguinte: a libertação não é reverter o que elas fizeram contra você, começa com Deus, independe do que elas fizeram contra você. Isso é libertador, pode começar hoje, aqui e agora, na ausência de pessoas que talvez marcaram a sua história. Você pode ter uma vida de gratidão e contentamento, porque ela começa com Deus, e Deus está aqui. E Deus está aqui.
É uma resposta às informações dadas de duas formas distintas: criação e salvação. Criação e salvação. E Deus comunica a sua glória de duas maneiras, de forma geral e específica. Talvez talvez influenciado pela modernidade, nós perdemos a sensibilidade de enxergar Deus na revelação geral, de desfrutar da criação como palco da salvação. Para e pensa nisso. Okay? Você talvez não orou hoje pela provisão de amanhã, porque amanhã o Majestic dará a você não só o que você precisa, mas muito além do que você pode imaginar. Pudins, bombas, saladas, diversos tipos de carne. Você não gosta de carne vermelha? Não tem problema, tem carne branca. Você não gosta de carnes? Tem saladas. O Majestic proverá. E você está preocupado com segunda-feira? Não, porque domingo é Majestic, e sabe quem segunda entrará em ação? Carrefour. Carrefour. Ai, 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 Carrefour. Então a modernidade, ela ofusca a nossa compreensão de que o Criador provê. O Criador provê. Você está preocupado que você vai abrir a torneira e sair água? Talvez o pessoal aí de São Paulo deu um tempo atrás aí, opa, esse negócio não é tão simples assim. Mas certamente o pessoal de Boa Vista não está. Porque senão tem a chuva das 8, tem a chuva do meio-dia, tem a chuva das 4. Água. A Sabesp proverá. Não, Deus proverá. Sempre é de Deus. Não vamos deixar com que a modernidade ofusque que a provisão vem do Senhor. A provisão vem do Senhor. Então nós vemos a glória de Deus de uma forma geral na criação e a glória de Deus de uma forma específica na pessoa do Senhor Jesus Cristo, revelada a nós na palavra de Deus. Tudo que você vai conhecer do Senhor Jesus Cristo está na palavra de Deus. Ela é suficiente para que você desfrute da glória de Deus, da salvação de Deus. Bom, então vamos pensar o conceito de gratidão ligada com louvor. E aqui é quando as coisas se sobrepõem. Porque nós não conseguimos isolar a gratidão e considerar todo o resto constante. A nossa análise por definições, ela vai tocar em outros conceitos da Bíblia, como por exemplo o louvor. Se nós vamos entender gratidão, nós precisamos ligar, ver como ela está relacionada com uma vida de louvor. O Antigo Testamento apresenta uma forma mais profunda de responder ao recebimento de presentes ou aos atos graciosos de Deus, como louvor. Louvor. Então, se a nossa teologia de louvor ela está ajustada e alinhada à palavra de Deus, não é simplesmente o aquecimento à palavra. Vamos aquecer agora. Né? É bom para o povo acalmar. Então, a gente começa com músicas mais agitadas, termina com a música mais reflexiva, introspectiva, acende o celular. Agora estão prontos para ouvir a palavra. Sem dúvida que há um preparo de coração, mas é mais do que isso. É uma resposta a uma graça recebida. Nós louvamos por uma resposta à graça recebida. Quando nós traçamos no Antigo Testamento e vemos as manifestações dos santos do Antigo Testamento que irrompem em louvor, é porque eles estão diante de um grande livramento. Nós já fizemos referência a isso, mas para e pensa. Lembra lá do Mar Vermelho? Abre o Mar Vermelho, o povo passa, o povo olha para trás, o exército do faraó todo naufragado. E o que o povo faz? Mas Miriam descola um tamborim lá. E rola um louvor, os caras irrompem em louvor. Porque esse louvor é o quê? Gratidão à salvação. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Louvor na Bíblia é muito mais um termômetro do que causa de alguma coisa. É uma resposta à salvação do Senhor. Resposta à salvação do Senhor. E aí às vezes a gente não está engajado no louvor, né? Isso é sinal de alguma coisa. No Salmo 35:18, em Esdras 3:11, eles aparecem juntos, gratidão e louvor. Não é possível separar os atos de Deus de seus atributos. Os atributos de Deus são revelados através de seus feitos poderosos na história. E o clímax de tais atos divinos está na morte e ressurreição de Jesus Cristo, na revelação última de Deus, ou seja, os atos de Deus são inseparáveis de quem Deus é.
Os atos de Deus são inseparáveis de quem Deus é. Às vezes a gente perde essa percepção e a gente lê algumas passagens com uma certa distração teológica, vamos colocar dessa forma, não é? Está lá Jesus com seus discípulos no barco, uma grande tempestade. O que Jesus está fazendo? Dormindo. Dormindo no barco. Os discípulos acordam e dizem, a gente vai morrer, você não se importa? Eles estão morrendo de medo. Aí Jesus acalma o mar. E eles ficam com mais medo ainda. Quem é esse que acalma o mar? Porque os salmos dizem que o mar obedece o seu Criador. Aquilo que Jesus faz está ligado à sua identidade. Os feitos do Senhor estão ligados aos atributos do Senhor. Se nós vamos crescer numa vida de gratidão, nós precisamos reconhecer que as dádivas dadas revelam atributos do seu doador. Se nós recebemos salvação, perdão dos pecados, graça do Senhor, isso diz muito sobre quem é o nosso Senhor. E temos que romper em louvor. O nosso amigo asiático disse o seguinte: descrevendo o encontro entre humanos e Deus, gratidão e louvor se misturam para descrever a única reação adequada a Deus, que é a fonte de todo poder e bondade. Quando humanos se encontram com Deus, eu não estou falando do sentimentalismo bobo, estou falando do encontro real com Deus. Quando humanos se encontram com Deus, gratidão e louvor se misturam para descrever a única reação adequada a Deus, que é a fonte de todo poder e bondade. Pare e pensa nos grandes encontros com Deus descritos na Bíblia. Esses dos discípulos mesmo no barco. Eles viram o Criador no barco com eles dormindo. Temor. Temor. Eles não estavam entendendo ainda direito, por isso não irrompe em louvor. Mas pare e pense nos demais encontros da palavra de Deus. Louvamos porque somos gratos e contentes. Louvamos porque somos gratos e contentes. Um povo grato, um povo contente, vai ser visto no volume do seu louvor. No volume do seu louvor. Não se trata de técnicas, se trata de um coração que arde em gratidão ao Senhor. Olha o que Ele fez por nós. Mas nós sofremos da amnésia espiritual, né? Nós temos amnésia espiritual. Deus sabe disso. Então Ele deixou ordenanças para nós. Quais são as 2 ordenanças deixadas da igreja? Começa com B e termina com atismo, e começa com C e termina com eia do Senhor. Né? Batismo e ceia. E o que é o batismo e ceia? São as realidades do que o Senhor fez por nós, vistas. Okay? Batismo mostrando nossa união com Cristo Jesus, morte para o mundo, juntos com Cristo Jesus. A ceia, o corpo de Cristo Jesus ali representado pelo pão, o vinho, que ali representa o sangue de Cristo Jesus derramado para nós. E devem romper em nós uma lembrança do que Ele fez por nós. Por isso é um momento alegre e solene. Alegre e solene. Nós lembramos o que Ele fez por nós, participamos disso como igreja e somos lembrados. Aí louvamos porque somos gratos e contentes. Pare e pensa no relacionamento entre gratidão e adoração. Louvar e abençoar estão ligados no Antigo Testamento. Deus está sendo louvado nesses 2 salmos aí, 135 e 21, 145 e 21, por causa do que Ele tem feito para o seu povo. Bênção se transforma em louvor quando Deus é o foco. Louvores são oferecidos a Deus quando bênçãos de Deus são recebidas. E gratidão, então, é a raiz do louvor e bendizer o nome do Senhor. Bênção é o termo mãe de toda gratidão cristã. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 14. Versículo 16. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças? Bênção é o termo mãe de toda a gratidão cristã. Gratos e contentes, porque somos abençoados. Somos abençoados. É por isso
Muito interessante. Aliás, as orações do apóstolo Paulo são dignas de estudo. Capítulo 1, ele ora para que os efésios compreendam a riqueza do seu chamado, para que eles compreendam as bênçãos celestiais que estão sobre a igreja. No capítulo 3, ele ora para que os efésios compreendam o amor de Cristo. Conforme a sua compreensão do poder de Deus, da riqueza do seu chamamento, da sua vocação, das bênçãos celestiais, conforme a sua compreensão do amor de Cristo por você, conforme essas coisas vão aumentando, sabe o que vai sair do seu coração? Aquilo que Efésios 5, de 17 em diante, descreve para nós. De 18 em diante, descreve para nós, desculpa. Cheios do Espírito, nós vamos falar com salmos, com cânticos espirituais, porque eu compreendo mais da bênção que há sobre mim. Bênçãos celestiais. A nossa vida de gratidão está ligada em compreender quão abençoado nós somos. Você, cristão, já tem incontáveis razões de agradecer ao Senhor. Bênçãos celestiais sobre você. O perdão dos pecados, o selo do Espírito, a eleição do Pai. São tantas razões. O apóstolo Paulo diz incontáveis. Incontáveis. Gratos e contentes porque somos abençoados. Gratidão e doxologia. A glória do Senhor, né? Há uma ligação necessária para o nosso entendimento de gratidão. Louvor e glória são oferecidos como uma resposta grata à obra maravilhosa de Deus. Vamos para o Salmo 66, versículos 1 a 4. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Louvor e glória são oferecidos como uma resposta grata à obra maravilhosa de Deus. Romanos capítulo 15, versículos 8 e 9. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 15. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Gratidão de um coração contente glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Quando a igreja do Senhor Jesus Cristo se reúne e cresce na compreensão das bênçãos que está sobre ela, irrompe em louvor ao Senhor, em ações de graça ao Senhor, o nome de Deus é glorificado. Eu não sei se você luta com essa compreensão do o que significa viver para a glória de Deus. Eu quero glorificar o nome de Deus. Bom, você quer glorificar o nome de Deus? Seja grato. Visto numa vida de louvor, isso glorifica a Deus. Gratidão, então, e glória são ligados no contexto de adoração à luz dos feitos graciosos e maravilhosos de Deus. Crescemos em gratidão, percebendo mais do que o Senhor fez por nós, e isso glorifica a Deus. Agora, onde entra então gratidão e petição? Gratidão e petição.
Porque aqui talvez entram dois conceitos que parecem que eles se excluem. Eu não posso pedir ao Senhor porque eu quero ser grato ao Senhor. Então, se eu sou grato ao Senhor, eu vou apenas louvar o Senhor, eu vou apenas glorificar o Senhor com atitudes de ações de graça, mas esquece esse negócio de petição. É errado nós pedimos ao Senhor porque nós somos gratos ao Senhor apenas. As coisas não se excluem assim. Nosso camarada nos ajuda a entender da seguinte forma: na base do reconhecimento da graça divina e fraqueza humana está a ligação entre petição e gratidão. Quando nós entendemos a graça de Deus sobre nós, não ignorando o fato de que somos fracos e finitos, nós conseguimos aliar gratidão e petição. Eu sou grato porque eu compreendo o favor divino dado a mim, e eu peço porque eu estou ciente da minha condição finita, fraca e por vezes pecaminosa. Petição não exclui gratidão. Petição é inclusive uma resposta adequada de um coração piedosamente grato. Porque eu sou grato a um Deus que despende favor. Eu sou grato a um Deus gracioso, maior do que a minha condição finita, frágil, fraca, pecaminosa. Então eu peço a Deus. Eu peço a Deus. A nossa petição deve refletir uma visão correta do caráter de Deus e não compromisso com a satisfação das nossas cobiças. Aí é bem diferente. Quando a minha petição reflete a minha condição diante do caráter de Deus, ok. Quando a minha petição reflete uma cobiça desenfreada, não ok. É a diferença dos dois. Quando a petição, então, está fundamentada em gratidão, Deus é o foco e não o interesse egoísta. E quando Deus é o foco, a súplica não é uma queixa, mas reconhecimento de fraqueza, limitação e dependência do Deus poderoso. Quando somos verdadeiramente gratos, somos livres para pedir. Quando somos verdadeiramente gratos, somos livres para pedir. Porque verdadeiramente gratos, nós estamos alinhados com a agenda do reino. E aquilo que nós pedimos no nome de Deus, no nome de Jesus, é certo que nós receberemos. É certo que nós receberemos. Abra sua Bíblia no Salmo 131. Salmo 131 diz o seguinte: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Olha a oração do salmista. Se aproprie desse salmo. Faça desse salmo a sua oração. Às vezes é difícil a gente traduzir uma condição do coração em palavras. Não sei se você já experimentou isso. Eu estou sentindo alguma coisa, estou experimentando alguma coisa, mas eu não sei expressar o que é. Use os salmos para isso. Empreste a linguagem dos salmos para expressar a voz das suas emoções. A voz das suas emoções. O Salmo 131 é um excelente lugar para começar, aquietando a alma e aprendendo que nos braços do Senhor eu descanso, para então aprender a pedir alinhado com a agenda do Senhor. Quando somos verdadeiramente gratos, somos livres para pedir. Diante de tudo isso, como é que nós construímos uma definição bíblica funcional para gratidão? Como é que nós podemos entender gratidão?
Colossenses capítulo 1, versículos 13 a 23, nós não vamos ler a passagem toda, mas ela traz a realidade de que Jesus Cristo é o Criador e o Salvador. Jesus Cristo é o Criador e o Salvador. Ele cria todas as coisas, ele entra no palco da criação como personagem principal para redimir a criação, redimir criaturas. Colossenses 1, 13 a 23, traz então essa descrição do Criador performando o Evangelho. E é justamente na Epístola de Colossenses que o senhorio de Cristo é enfatizado e onde encontramos a ênfase de Paulo na gratidão. Sede agradecido, ponto. Por quê? Porque Jesus Cristo é Criador, Jesus Cristo é Salvador. Então, sede agradecidos. Então, estar em Cristo e reconhecer Cristo como Senhor de tudo são expressos por atos de gratidão. Capítulo 2, versículos 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Receber Cristo, andar em Cristo, estar nele radicado e edificado, ele usa tanto a botânica como a arquitetura aqui, para tentar ilustrar o que significa isso. Eu estou enraizado em Cristo Jesus, eu estou edificado em Cristo Jesus, eu estou confirmado na fé, e conforme eu fui instruído em Cristo, eu vou crescer em ações de graça. Receber Cristo é manifesto numa vida de gratidão. Assim como murmuração não é algo trivial, crescer em gratidão não deve ser visto como um adicional desnecessário para a sua vida cristã. É vital. Você está em Cristo, você está enraizado nele, você está edificado em Cristo, você deve e precisa estar crescendo em gratidão, num coração contente. Eu tenho Cristo e isso me basta. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Apóstolo Paulo precisou crescer, aprender contentamento. E isso traz respostas a muitas das nossas aflições. Porque eu não sei se você, como eu, já se questionou: Senhor, de novo isso? Até quando eu vou lutar com isso? Até quando eu vou lutar com isso, Senhor? Porque Deus, na sua soberania, no seu amor, nos seus propósitos que nós não compreendemos, usa inclusive o nosso próprio pecado para mostrar mais da sua graça. Não é então peque mais para conhecer mais de Deus, mas na abundância do seu pecado conheça a superabundante graça de Deus. E a gente precisa ouvir isso. A gente precisa ser reafirmado nisso, para crescermos em ações de graças. Por que Deus não faz assim com o seu pecado? Já parou para pensar nisso? De forma última, Ele fez assim com o seu pecado. Está consumado, ok? Posicionalmente, justificado. Como se nunca tivéssemos pecado e como sempre tivéssemos feito certo. Amém? Glória a Deus. Agora vem a caminhada de crescer nele. De novo isso. E por que Deus não faz assim? Por que Deus não lhe transporta direto para o céu? Por que não, como Elias, ele não vem numa carruagem de fogo, num trenzinho de águas de lindóia de fogo, e leva todo mundo para o céu? Já pensou que glorioso que seria? Deixa só uns 2 para contar depois, em vários lugares. Ou deixa filmando, melhor ainda, deixa filmando, depois o pessoal vê, o que aconteceu com aquele grupo lá? Está no tape lá, carruagem de trenzinho de fogo pegou, levou... Por que Deus não faz isso? Porque implica num relacionamento, que Ele está revelando a sua graça para nós. E nós, em ações de graça, glorificamos ao Senhor. Por causa disso. Deus tem um plano de glorificar o seu nome. E Ele vai usar tudo. Coopera para o bem. Aqueles que amam a Deus. Em que Ele está nos conformando à imagem de Jesus Cristo. O relacionamento. Então nós vemos que ações de graça o crescimento em ações de graça, gratidão,
é porque nós recebemos Cristo Jesus, estamos andando nele e nele radicados e edificados. Em Cristo fomos criados e redimidos. Por isso é que ele é a chave para uma vida de gratidão, vista nos atos salvíficos de criação e redenção. Somos gratos pela criação, gratos pela provisão de Deus e somos gratos pela redenção. Somos lembrados disso quando celebramos a ceia do Senhor, somos lembrados disso como testemunhamos uma profissão de fé pública no batismo. Somos gratos ao Senhor o tempo todo. Jesus Cristo, então, é a chave para uma vida de gratidão. Não são suas circunstâncias serem transformadas. Então, não se engane, eu vou ser grato quando Deus... Complete aí. Você vai ser grato, ponto. Por quê? Porque Jesus Cristo é a chave. Ele é o Criador, Ele é o Salvador. Sede agradecidos, em tudo dai graças, porque você já tem tudo o que você precisa para ser grato a Deus. Por isso, chamado absoluto a gratidão em Colossenses 3,15, sede agradecidos, ponto final. Isso é libertador. De novo, não me escute dizendo que vem de baixo não me atinge. Me escute dizendo o seguinte: crescer em gratidão independe das minhas circunstâncias. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele já fez tudo e olhando para Ele, iremos crescer em ações de graça, um coração contente. O que é então ser de agradecidos em tudo dai graças? É um estilo de vida marcado pelo reconhecimento privado e público, com testemunho falado e vivido da obra de Jesus na criação e redenção. Nós crescemos em gratidão num reconhecimento privado, ou seja, no seu coração. Murmuração não é uma questão de coração, gratidão é uma questão de coração. No reconhecimento privado e público. Não, eu sou uma pessoa tímida, eu não gosto de falar sobre as coisas do Senhor. Glorifica a Deus quando você apresenta ações de graça na congregação. Glorifica a Deus. Glorifica a Deus quando no seu pequeno grupo você mais uma vez é grato ao Senhor pela sua salvação. Porque você conheceu mais um aspecto dos ofícios de Cristo Jesus. Você descobriu mais sobre o seu Salvador. E você então vai romper em louvor no pequeno grupo da sua igreja, dando graças a Deus. Glorifica a Deus quando você encontra uma irmã, um irmão durante a semana e você resolve tomar um chá, um café, um açaí, uma pizza, um churrasco, o que seja, e você vai dizer do que o Senhor tem feito na sua vida. Glorifica o Senhor. É um reconhecimento privado e é um reconhecimento público. É um reconhecimento falado e vivido. Uma vida de gratidão e palavras de gratidão. Por aquilo que Jesus Cristo fez na criação e por aquilo que Jesus Cristo fez na redenção. Por as bênçãos materiais recebidas e pelas inúmeras e incontáveis bênçãos celestiais recebidas. Isso é ser grato, isso é em tudo dai graças. Porque nós estamos edificados, enraizados no Senhor Jesus Cristo, apesar das circunstâncias. E aí, mais uma vez, nós repetimos com o apóstolo Paulo. Tudo posso naquele que me fortalece. Aprendendo a ser contente. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor por Cristo Jesus. Nosso Criador é também nosso Redentor. Ele criou o palco no qual nós seríamos salvos e redimidos. Ele dá, ó Deus, a provisão material que nos sustém fisicamente para ouvirmos aquilo que sustém nossa vida espiritualmente. Gratos, ó Deus, pela energia que o Senhor nos dá, porque é por meio dela, a energia física, que nós servimos ao Senhor espiritualmente. Gratos, ó Deus, pelo corpo que o Senhor criou, porque nele experimentamos bênçãos espirituais. Gratos a Deus porque o Senhor tem um plano para o nosso corpo, glorificação final. E é certo, e por isso nós já somos gratos ao Senhor, pela fé no que o Senhor há de fazer em nós. Confiantes daquilo que o Senhor já começou, que o Senhor não entra para perder, o Senhor há de completar a boa obra que o Senhor começou em nós. Que nós somos gratos ao Senhor. Crie em nós um coração contente, porque é sensível à percepção da salvação na criação, da salvação na redenção.
Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.